Há um tempo atrás me fizeram uma pergunta que eu achei um pouco curiosa, que foi a seguinte: Rafael, você acha que os cães eles têm uma língua preferencial para aprender? E aí eu perguntei, como assim, né? Por exemplo, o pastor alemão, você tem que ensinar ele em alemão, ou então um malinois, você tem que ensinar ele em francês. Como é que é? Os cães eles entendem o que a gente fala? Tem uma língua que eles aprendem melhor? Como que funciona isso, né? E aí eu queria aproveitar esse assunto para responder também uma pergunta que é: será que os cães eles entendem realmente o que a gente está falando, o significado das palavras? Então fica aí comigo nesse vídeo que eu vou falar um pouquinho a respeito disso com você. Bom, Rafael Veloso aqui da Cão Mais Saudável e dando uma resposta mais curta: não, os cães eles não têm uma língua preferencial para aprender, né? Você pode ensinar em qualquer língua que você quiser, mas então por que alguns treinadores ensinam alguns cães em outra língua, por exemplo, em alemão, em inglês ou em francês, alguns comandos, né? Na verdade, na minha opinião, eu acredito que a vantagem de você ensinar algum comando em uma outra língua é que esse cão ele não vai ouvir esse comando. Por exemplo, se a gente está aqui no Brasil, as pessoas falam português, a chance desse cão ouvir o comando em francês, alemão ou inglês é muito menor do que ele ouvir o mesmo comando em português, né? Então, por exemplo, se você pedir para o cão sentar, ele vai ouvir a palavra senta muitas vezes no dia a dia dele, o que não aconteceria se você falasse em inglês o senta ou em alemão, por exemplo, né? Então, eu acredito que você pode utilizar um comando em uma outra língua para poder ter uma palavra diferente que ele não vai ouvir no dia a dia dele, né? Mas eu não vejo tanto problema em ensinar em português, por exemplo, porque os cães eles conseguem diferenciar muito bem a situação em que a pessoa está pedindo para ele fazer algum comportamento do que simplesmente falando, né? O cão ele vai perceber muito rápido que se, por exemplo, a pessoa fala senta e nem está olhando para o cão, está longe dele, a chance dele ser reforçado por isso é muito baixa. Então ele acaba aprendendo a identificar quando que essas palavras estão relacionadas a ele ou não, né? Mas o que eu queria passar aqui para você, na verdade, é assim. A questão é que o cão ele não entende o significado da palavra, né? Mas sim ele faz associações. Então vamos dar um exemplo prático disso. Por exemplo, eu estou ensinando meu cão a deitar, né? Então toda vez que ele deita, eu vou lá e recompenso ele. Então ele deita, recompenso ele. E aí a partir de um momento que ele já está deitando sozinho e eu estou sempre recompensando, eu começo a fazer esse sinal. Então ele deita, eu faço isso e recompenso ele. Deita, faço isso, recompenso. Deita, faço isso, recompenso. E aí ele deita e eu não faço isso e não recompenso. Aí ele vai parar, opa, aconteceu que eu fiz a mesma coisa que eu estava fazendo antes, mas agora eu não fui reforçado por isso, né? E aí ele deita de novo, faço isso e recompenso. Deita, não faço nada, não recompenso. Até que ele vai começar a perceber que ele só é recompensado todas as vezes que eu faço isso quando ele deita. E aí ele começa a associar esse sinal visual com o deita. Então, ele vai começar a oferecer o deita só quando eu fizer isso, porque ele sabe que se ele fizer o deita sem fazer esse sinal, ele não vai ser reforçado por isso. E é assim que a gente insere um comando, seja ele comando verbal, comando visual ou comando tátil, né, de toque nos cães que são surdo ou cego, por exemplo. Então, na verdade, ele aprende por associações, ele associa comandos, né, seja ele verbal, você poderia falar qualquer palavra para ensinar ele a deitar. Ao invés de fazer esse sinal, você poderia, toda vez que ele deitasse, falar abacaxi. Ele começaria a associar que o deita está relacionado com a palavra abacaxi, mas não que ele entenda o significado da palavra abacaxi, que é uma fruta no nosso caso, né? E assim como você poderia estar usando abacaxi, você poderia falar deita, deitado, down, ou qualquer outra palavra que você preferir. E nessas situações a gente está associando esse comando conscientemente, mas às vezes acontece dos cães fazerem associações também, sem que a gente perceba, como é o caso, por exemplo, se todas as vezes que eu vou sair com o meu cão para passear, eu coloco o tênis de caminhada, ele vai começar a perceber que todas as vezes que eu coloco esse tênis, ele sai para caminhar. Então, assim que eu colocar o tênis, ele já sabe que ele vai sair para caminhar. Então, ele faz essa associação visual que ele sabe. No momento que você está colocando o tênis, ele vai sair para passear. E isso já seria basicamente um comando para o passeio. Às vezes acontece isso também com a palavra passeio, né? A pessoa sempre quando vai passear com o cachorro, fala vamos passear. E aí já faz a associação do passeio com a palavra
e ele aprende o significado, e aí teoricamente ele aprende o significado da palavra passeio, né? Mas não que ele realmente saiba o significado dela, ele simplesmente associou que todas as vezes que ele vai sair acontece aquilo. E essa é a base para a gente inserir comandos, seja ele verbal ou visual, na vida do nosso cão. Ah, Rafael, mas tem algumas situações em que o meu cão ele fez alguma coisa de errado, né? E eu começo a falar, explicar para ele, ou então eu brigo com ele e ele faz aquela carinha de culpa. E é como se ele estivesse entendendo o que eu estou falando, né? Eu já falei a respeito desse tema, se os cães realmente sentem culpa. E eu vou deixar o link do vídeo que eu falo sobre isso na descrição desse vídeo. Então dá uma olhadinha lá que eu falo se os cães eles sentem culpa ou não, né? Mas então, resumindo de modo geral, os cães eles não entendem o significado das palavras, eles simplesmente fazem associações que todas as vezes que acontece determinada coisa, ele associa com alguma palavra ou com algum evento. E assim eles sabem, eles conseguem prever o que vai acontecer e eles são muito bons nisso, né? Às vezes eles notam detalhes sutis que a gente não percebe, mas eles percebem, né? E aí algumas pessoas acabam acreditando que eles sabem o que elas estão falando, mas na verdade não, né? Então é isso, eu espero que se você tinha essa dúvida, esse vídeo possa ter esclarecido também para você. E se você gostou desse vídeo, não deixa de deixar o joinha e compartilhar com os amigos que têm essa dúvida também. Ah, e não esquece de seguir a gente nas redes sociais, lá, @cãomaissaudável no Facebook, no Instagram e no YouTube, beleza? Espero que tenha gostado e até a próxima.